Eu vim pra quem perdeu as estribeiras, pois eu sou desatador de nó. Conheço cada palmo da ladeira na estrada de quem ficou só. Sou tempo, sou saudade de uma tarde, eu sou a esperança que restou. E eu vim pra quem me chamou de nó. Eu sou desatador. Eu sou menino, sou lembrança de criança no peão que já rodou. Desato o nó de vento e pro nó do teu pensamento eu sou desatador. Eu vim pra quem jogou na ribanceira toda mágoa, todo desamor. E eu vim pra quem me chamou de nó. Eu sou desatador. Eu sou desatador. Eu sou futuro, sou presente, sei de tudo quanto por aqui passou. Do grão de areia até o infinito mais bonito, eu sou o Criador. Eu sou bondade, sou vontade de amar ainda quem não chegou. E eu vim pra quem me chamou de nó. Eu sou desatador. Eu sou desatador. Eu sou desatador. Eu sei que cada um só tem a vista da montanha que escalar. Por isso todo dia eu me preocupo em fazer a coisa certa. E mesmo assim, infelizmente, às vezes não parece adiantar. Porque o mundo tá tão louco e as pessoas andam tão estranhas. Me disse ainda passa o medo de não ser o melhor de mim. E se a gente se cobra menos em algum momento disso aqui? Me diz quando já não sei qual é a direção e tudo que posso é seguir meu coração. Então me viro e giro para onde gira o sol. Quando já não
sei qual é a direção, e tudo que posso é seguir meu coração. É por instinto que eu encontro a luz, sou girassol. Eu quero aquela vida que a gente encontra antes de dormir. Mas pra dar certo sei que tenho que acordar tomando atitude. O tempo não me espera só porque quero jogar tudo pro ar. E quase sempre é em desistência que o fracasso se resume. Me disse ainda passa o medo de não ser o melhor de mim. E se a gente se cobra menos em algum momento disso aqui, me diz quando já não sei qual é a direção, e tudo que posso é seguir meu coração. Então me viro e giro para onde gira o sol. Quando já não sei qual é a direção, e tudo que posso é seguir meu coração. É por instinto que eu encontro a luz, sou girassol. Ah, é? Tá. Cristina, né? Obrigado. Boa noite, pessoal. Um beijo no coração de cada um. Que nosso Senhor Jesus Cristo possa estar nos trazendo a paz que Ele tem a todo momento para nós. É só a gente querer. Vamos relaxar a mente, deixar os problemas para lá um pouco. E vão me acompanhando. Hoje é a Cristina que vai nos falar. Com muito carinho nós vamos recebê-la. Eu quero apenas olhar os campos, eu quero apenas cantar meu canto. Eu só não quero cantar sozinho, eu quero um coro de passarinhos. Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero apenas um vento forte levar meu barco no rumo norte, e no caminho que eu pescar quero dividir quando lá chegar. Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu
quero amor decidindo a vida, sentir a força da mão amiga. E o meu irmão com sorriso aberto, se ele chorar, quero estar por perto. Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Venha comigo olhar os campos, cante comigo também meu canto. Eu só não quero cantar sozinho, eu quero um coro de passarinhos. Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Vou fazer uma canção e vou oferecer ela para minha turma de estudo. Esses dias a gente estava falando muito de Jesus, quem é Jesus, eu vou fazer essa canção. Sim, ele se encolheu, ele se apagou para habitar entre nós. Sua doce encarnação neste mundo foi sacrifício bem maior do que o que se viu. Já era o mestre da luz, o arcanjo que recebeu diretamente do Pai o comando espiritual do planeta, sarça que queima bem antes do monte Sinai. Das ovelhas a ele confiadas, o Pai não quer que se perca ninguém. Sejam todas por amor encontradas, pacificadas e regeneradas também. Sim, pobrezinho nasceu, carpinteiro cresceu, que amoroso rapaz. Se perdeu de pai José e mãe Maria, foi encontrado no templo pregando a paz. Montanha acima falou, escutou nossas queixas, nossas dores sentiu. Reconciliou o céu com a terra e do Calvário mesmo humilhado pediu. Perdoai-os, pois não sabem o que fazem, são qual crianças mais ignorantes que maus. E entregou assim ao Pai seu Espírito, nos prometendo estar conosco até o final. Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus? O médium de Deus, irmão sideral, servo e Senhor, consolador dos aflitos, prova inconteste da solicitude do Pai. Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus? O dissipador das trevas em mim, todo perdão, renovação, livre-arbítrio, a luz do mundo acesa em meu coração. Cristina já está aí? Graças a Deus, daqui a pouquinho você vai falar para nós. Que fala, nossa, eu não tenho ela aqui não, mas eu sei.
Nossa, de cor não sei, não vou arriscar. Eu falado com você, né? Tranquilo. Fique em paz, vê se tem alguma coisa. Vais o sol e vem a noite sobre a terra. Outro lado, outra face do mistério do viver. Outra noite que acontece em minha vida. Eu procuro a tua paz. Eu procuro a tua paz. Sol nascente, sol poente, és tu, Jesus. A raiz da minha vida, meu princípio e meu fim. Já não temo a escuridão. Já não temo a escuridão. Brilhas no meu coração. Outra vez a terra deu mais uma volta, revelando a outra face para o sol iluminar. Outra vez minha alma anseia por repouso. Eu procuro a tua luz. Eu procuro a tua luz. Sol nascente, sol poente, és tu, Jesus. A raiz da minha vida, meu princípio e meu fim. Já não temo a escuridão. Já não temo a escuridão. Brilhas no meu coração. Neste eterno recomeço que é a vida. Gira a terra e giro eu, buscando a luz do teu amor. Até fazer uma dobradinha. Tu, porém, tal qual o sol jamais te apaga. E me esperas amanhã. E me esperas amanhã. Dá essa força para ela. Sol nascente, sol poente, és tu, Jesus. Pensa no tempo. A raiz da minha vida, meu princípio e meu fim. Já não temo a escuridão. Já não temo a escuridão. Brilhas no meu coração. O tempo é curto. Quando entro na floresta e ouço os riachos cantando, pássaros fazendo festa, os arvoredos balançando. Nessa harmonia eu ouço o maior músico do mundo. Pois quando a vida foi criada, com certeza tinha uma orquestra tocando. Tão naturalmente em tom maior, em sol vento soprando. Quando ouço o silêncio, sonhando ou acordado, silêncio também é música, arco-íris afinado. E no balanço da rede, nas sombras dos ipês florados, um irapuru cantando de um jeito saboreado. Essa canção é perfeita, pois é o próprio reino harmonizado.
Quando isso acontece, parece que Deus me faz visita. Tem que ver com bons olhos, quem vê com bons olhos é de boa vista. O que faz bem pro coração é a saúde da visão bonita, pra ter admiração da criação da beleza infinita. Quando ouço alguém cantando que toca no meu sentimento, ou me pego observando o movimento de um beija-flor, será o som do coração ou a pureza do contentamento? Ou será frutos de sonhos que foram plantados na dor? Do outro lado do rio, só conhece quem já chegou. Quando isso acontece, parece que Deus me faz visita. Tem que ver com bons olhos, quem vê com bons olhos é de boa vista. O que faz bem pro coração é a saúde da visão bonita, pra ter admiração da criação da beleza infinita. No mundo existem pessoas que detestam o que amamos, e às vezes nem ligamos por coisas que o outro tem adoração. E assim vamos convivendo com quem não liga para o que gostamos, enquanto outros adoram o que não valorizamos. Essa é a engenharia da natureza nos lapidando. Quando isso acontece, parece que Deus me faz visita. Tem que ver com bons olhos, quem vê com bons olhos é de boa vista. O que faz bem pro coração é a saúde da visão bonita, pra ter admiração da criação da beleza infinita. Ai, que pena, acabou o nosso tempo. Mas é a vida que segue. Vou fazer a última canção. Tinha mais uma, semana que vem a gente faz ela. Eu vou fazer uma canção que a irmãzinha pediu esses dias, que faz tempo que a gente não faz. Eu vou fazer ela agora, que é a oração de São Francisco. E que essa oração, essa prece, possa estar no coração de todos os trabalhadores da casa, e pedindo o amparo, o auxílio dos nossos bons espíritos que nos ajudam constantemente aqui nessa casa de oração, e para os nossos anjos que nos acompanham, né, todo dia na nossa vida, e nos livra de tanto mal. Que assim seja. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolado que ser consolado, compreender que ser
compreendido. Amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Agora, virá. Obrigado. Boa noite, gente. Depois dessa belíssima abertura e harmonização musical do Gilberto, vamos dar início à nossa atividade de palestra da noite. Eu gostaria de convidar a todos que possam buscar uma posição bem confortável nas suas cadeiras. Vamos, nesses instantes, fechar os nossos olhos, relaxar nosso corpo físico. Vamos deixar os nossos problemas e preocupações de lado nesses instantes. E todos juntos vamos nos unir em pensamento, elevando a nossa prece de agradecimento a Deus, a Jesus, a toda a equipe espiritual que já preparou este ambiente, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta noite, para podermos aprender um pouquinho mais dos ensinamentos de Jesus. E assim, agradecidos que estamos, nós pedimos a licença de Deus, de Jesus e de toda a equipe espiritual para dar início à nossa atividade da noite, na paz de Jesus. Que assim seja. Hoje nós recebemos com muito carinho a Cristina, que veio fazer a palestra para a gente. Cristina, seja muito bem-vinda, sinta-se acolhida, abraçada por todos nós, e a palavra é sua. Muito obrigada. Muito obrigada por mais um convite, né? Sempre com muito carinho que a gente adentra a esta casa tão abençoada, acolhedora. E hoje o nosso tema é família. Família e o consolo da doutrina espírita. Não podemos deixar de mencionar que aqui é uma família também. É uma família também, né? A família espírita, a família cristã. A família é isso, é aquele encontro semanal. E não tem como não chegar na casa espírita e não se abraçar, dar um sorriso, né? Perguntar como é que foi a semana. Isso é alegria, é o que Jesus nos pede. Sejamos alegres, procuremos nos achegar com aquele trabalhador
que trabalha junto conosco e que muitas vezes ele é tão quietinho e a gente não sabe o que ele pode estar passando. Então, que a gente possa abrir esse olhar nosso, né, da sensibilidade e não entrar no automatismo. Não, eu tenho que começar, tenho que fazer, tenho que dar conta da minha tarefa, tenho que colocar água no copinho, não posso perder tempo nem de dar um oi, um boa noite. Então, isso aqui, eu não tinha nem pensado nisso, viu? Só que eu sentei ali e fiquei pensando, né? Ou talvez sendo intuída para falar, né? Para que a gente possa colocar mais amor no que a gente faz. Não é a quantidade, mas o como se faz. Bom, essa palestrinha eu falei no sábado, acho que não tem ninguém lá de sábado do grupo dos pais, acho que não tem não. E eu perguntei qual é o maior desafio da atualidade na família. Sabe qual foi a resposta, assim, da grande maioria? Comunicação. Vejam bem, comunicação, diálogo, né? Como a família está distante dessa comunicação, desse diálogo. E a gente foi, né, no decorrer da aulinha, a gente foi observando o porquê dessa falta de comunicação na família. Bom, mas antes da gente entrar primeiro no tema aí, vamos pensar o seguinte: a família é muito importante. De todas as associações existentes na Terra, ela é muito importante. Ninguém vive sem uma família, até mesmo os moradores de rua. Eles se agrupam e formam ali aquela família, a família do dividir, o alimento, o cobertor. Brigam também, mas qual família que não tem uma rusguinha ali, outra acolá? Mas o importante é que ninguém vá dormir sem fazer as pazes. E até um cachorrinho com eles ali, né? Também, Jorginho. A gente sempre vê, né? E eles dividem o pão com o cachorrinho também, né? E isso a gente vê muito nas capitais, né? São Paulo, Rio, nas grandes capitais, aquelas lonas formando casas, né? Ali também tem um conceito de família. Então, se a família é um grupo de pessoas que se reúne, cuja finalidade consiste em se ajudarem como irmãos em Cristo. E eles vão adquirir o verdadeiro amor espiritual. Mas a gente sabe que esse amor, ainda nós não estamos nessa faixa vibratória, né? Nós estamos mais no amor sensação, não é aquele amor incondicional. A gente coloca muitas condições, até na família, para a gente amar e ser amado, né? Não é igual a canção que o Gilberto cantou, né? Então, esses espíritos que vão reencarnar em nossa casa como familiares, nem sempre serão afetos que nós temos, mas sim alguns desafetos. Mas, meu Deus do céu, por que isso acontece? Não seria mais fácil na família estar todo mundo com as afeições, né, para que pudesse haver progresso? Não,
Deus não faz assim. Ele faz com o intuito não de nos magoar, pelo contrário, de reaproximar. Essa é a lei de Deus, né? Ele faz com que aqueles desafetos que nós tivemos algumas diferenças, né, de outras existências, venham conosco nesta reencarnação, para que a gente possa aparar as arestas. E claro, vai acontecer alguns conflitos familiares, né? Essa falta aí de sintonia. Então, quando o espírito reencarna, é lá na família a primeira escola, é o teto que vai abrigar, os genitores serão os responsáveis, os primeiros responsáveis, ou qualquer pessoa que vai fazer esse trabalho de encaminhar aquele espírito, né? Principalmente quando ele está na infância. Então, a responsabilidade daquele que faz esse papel de educador, tanto os pais ou qualquer outra pessoa, é muito importante. Não é à toa que aceitaram essa missão. Todos nós temos uma. Não somos grandes missionários, mas temos as nossas pequenas missões. E como nós vamos desenvolvê-la depende só de nós. Então, estamos na nossa melhor versão, porque estamos tendo muito contato com a doutrina espírita, essa doutrina que nos consola, que nos ajuda. Quem conhece a doutrina, já nasceu no meio espírita, essa pessoa ela vai ter muito contato com a doutrina, com esses conhecimentos. Mas aquele que conhece, vamos dizer, quando está com 25 anos, na fase adulta, também banhado por essa sede de conhecimento, esta luz, consegue fazer também com que a sua família possa crescer em abundância, porque ela vai começar a se evangelizar, que é o que nós estamos fazendo aqui no momento. Esse é um dos consolos que a doutrina dá, a evangelização de nós mesmos, não só da criança, porque uma vez o adulto se evangelizando, ele leva para casa e muda a sua conduta. Se não está mudando, tem alguma coisa errada. Então, como num livro lá, Fonte Viva, Emmanuel vem trazendo essa informação. A pessoa começa a trabalhar na casa espírita, que eu estou falando casa espírita porque estamos nela, mas pode ser qualquer tempo. Trabalha muito, está focado muito no fazer por fora, e quando chega em casa, não aplica o que está aprendendo. Em casa fica agressivo, não tem paciência com aqueles que dividem o lar. Também precisa rever isso. Rever a atitude que está tendo. Eu não posso ser uma coisa no templo e outra na oficina lá fora. Templo e oficina sempre juntos. Eu tenho que manter a mesma pessoa. Então, essa aí é uma das observações que Emmanuel nos faz, para que a gente possa, no lar, ter a mesma atitude que se tem num templo. Então, essa estrutura familiar, ela vem se desenvolvendo muito através dos milênios. Não temos mais aquele modelo de família
que era no tempo dos nossos avós, dos nossos pais. O seu Francisco, né, seu Francisco, pode dizer bem isso. A família de hoje, bem diferente da do seu tempo, não é mesmo? Então, e aí a gente pensa assim, mas a do seu Francisco que era melhor, não a minha. Nada disso. Cada tempo tem o seu valor, formas de comportamento. Mas temos que ter o equilíbrio. Depois, nesse livrinho aqui, Alegrias com Jesus, eu vou contar um fato de Jesus fazendo as refeições com os judeus. E ele vem mostrar essa falta de comunicação no lar. Então, se a família vem se modificando, nós também temos que ir equilibrando. Passos lentos. A humanidade, ela progride bem lentamente. Então a gente precisa também repensar, fazer a nossa parte para ver como é que eu vou fazer esse jogo de cintura e também na família que eu estou agora enquanto avó, como é que eu lido também com essa falta de comunicação, principalmente com os netos. Então a gente fica aí uma questão para a gente observar como a família vem evoluindo também. E há vários tipos de famílias. Aqui a gente não vai entrar na questão, mas numa escola nós vamos estar em contato com famílias variadas. Não existe um modelo certo, mas sim aquele modelo pautado no que Jesus nos recomenda, na bondade, na educação dos princípios nobres, como ser bom, como orientar a criança no caminho do bem. Esse é um princípio fundamental. No entanto, nós não vamos encontrar aquele lar harmonioso sempre, como eu falei ali. E isso se dá justamente pelas dificuldades que nós temos de relacionamentos, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, de querer estar sempre certo, de defender a todo tempo o nosso ponto de vista, não deixar o outro falar. E aí, então, a falta de diálogo acaba acontecendo. E aí, então, a gente vê também alguns pais desatenciosos, filhos também. E querer fugir dessa família não é a melhor solução. Estamos nela porque precisamos estar. Fugir vai dar alguns problemas, porque nós estamos fugindo de nós mesmos. Será que o tempo todo é o outro que está errado e não eu? Normalmente a gente não faz essa reflexão. Estava ouvindo uma live do Jorge Elahá que ele comentou sobre isso. A gente vai fazer uma queixa de algum familiar, de um irmão. E aí a gente está fazendo a queixa, conta como foi a história, não conta exatamente igual, conta para que o outro fique mais do nosso lado. Aí o outro fala assim, a Martinha tá rindo. Aí o outro tá rindo. Não, aí o outro tá falando, é mesmo, tem razão, ele é assim mesmo. Aí de repente eu falo assim, mas peraí, por que você tá falando mal do meu irmão? É só eu que posso falar, não é você não. Já não é assim? A gente vira uma onça, porque a gente não admite que o outro fale mal da nossa família.
A família, só eu posso falar mal, o outro não pode falar não. Então, ele colocou isso, eu também fiquei rindo, né? Que a gente sempre lembra um pouquinho da nossa graminha. E às vezes a gente fica querendo ver a família do outro, é a grama do outro que a gente observa. Ah, a família lá, daquela ali é boa, não tem briga, tá todo mundo com um sorriso, tá tudo certo. A minha não tá esse mar de rosas não. Será mesmo que a família do outro tá tão boa assim? Ou eles colocam tudo debaixo do tapete e não tem coragem de estar falando? Então a família vai ter conflitos sim, mas os conflitos são feitos para ser resolvidos. E quando a gente começa a falar sem pensar, ou pensa e não fala, vai dar problema. Porque se a gente for movido pela raiva, não vai ter uma boa atitude. Então, é parar, lembrar da água da paz do Chico Xavier, né? Que a mãe dele recomendou no início da mediunidade de Chico. Ele estava assim sentindo, né? Porque as pessoas não estavam compreendendo muito, então ele foi falar com a mediunidade dele, a mãe já falecida, Ana Maria João de Deus, falou para ele que estava se sentindo triste. Quantas vezes a gente também se sente triste? Ficar um pouco assim ofendida por alguma coisa, alguma rusga. E a mãe dele deu um conselho para ele colocar a água na boca, mas antes ele queria comprar o tal do remédio na farmacinha. Ela falou que tinha um remédio eficaz para isso, e ele queria saber aonde ele buscava o remédio, na qual farmácia. Ela falou: não, você vai beber, tem na sua casa mesmo, você vai tomar essa água, faz assim com a boca, põe na língua, abaixo, para cima, o tempo que durar a discussão. E depois que cessou a discussão, você engole a água. Nesse meio tempo, que é segundos, né? Dá tempo da gente pensar, passar em revista se vai valer a pena a nossa opinião, se não. Isso vai evitar alguns dissabores. Só que é um exercício. A gente ainda está longe do Chico, porque nós somos muito movidos em nossa reação e não na ação. Já observaram isso? Quando nós vamos passar por alguma coisa que nos causa assim, que tira a gente do chão, e já até põe a mão na cabeça: ai meu Deus, e não pensa no que? O que eu posso fazer agora? Como é que eu entro em ação? Esse é o segredo, ficar na sua ação e não na reação, focar na reação. Isso também é exercício. Claro que falando aqui, tá todo mundo, né, pensando assim, pode ser, tem razão, mas na hora do vamos ver, que são elas, concordo. Porque nós não estamos conectados com a espiritualidade amiga. Não é sempre que nós estamos. Por mais que a gente acorde de manhã, faça a nossa oração, pede a proteção, pede para que a espiritualidade que nos acompanhe, vele por nós, nos dê as melhores inspirações, e eles vão dar. A gente sai para o trabalho, acontece alguma coisa ali, ou o cachorro passou pelo carro e a gente já desesperou, e aí a gente, puxa vida, parece que não adiantou nada. Adiantou sim, poderia até ser pior, como Gilberto cantou. A gente não tem nem ideia das coisas que a espiritualidade nos livra durante o dia. É muita coisa, é que a gente não tem essa noção. É um livramento, como costuma falar.
A gente só tem assim, essa noção quando é aquele livramento mesmo sério, que a gente até pensa assim, nossa, foi um livramento isso que ia me acontecer. Mas durante o dia a gente tem muitos episódios que, pela misericórdia divina, eles nos protegem e nos ajudam. Mas a gente também precisa fazer a nossa parte, estar conectados, né? Bom, e aí quando eu falei dos pais, que a gente não pode negligenciar, por mais que sejam aqueles pais assim, desatenciosos, omissos, eles nos deram a vida, eles nos permitiram nascer, eles podiam não ter essa, vamos dizer, essa vontade, né? E eles deixaram a gente, por mais que não nos educaram como a gente queria, nós devemos a eles também a nossa vida física. E mesmo que a gente pense no nosso olhar terreno desta vida, que eles não merecem ser assistidos, principalmente na velhice, a gente não pode pagar com a mesma moeda. A gente precisa fazer também a nossa parte. Ao invés de enxergar o nosso pai e a nossa mãe, enxergar como irmão em Cristo, falível também. Nós não conhecemos o nosso passado espiritual, não é mesmo? Então, a gente precisa também ter esse cuidado, esse olhar, principalmente quando eles se tornam idosos. Hoje a gente vê o idoso cuidando de outro idoso, tendo que dar conta também da sua vida, porque é a avó ou avô. Então tá tudo, é como eu falei, olha como a família vai mudando, um cuidando do outro. E a gente precisa estar receptivo quando chega a hora da gente cuidar de alguém ou ser cuidado, né? Apesar desta dificuldade que a gente vai encontrando, e tem mais, né, dentro de um seio familiar, é possível modificar esse comportamento infeliz que a gente vê? Sim, e muito. A gente se modificando, em torno também vai acontecendo o mesmo. Talvez não do jeito que a gente queira, mas como o outro está ainda, é o seu nível evolutivo. Não mudamos ninguém muda ninguém. Essa mudança é intransferível, cada um faz a sua. Então, se Deus nos reúne no lar para nos reaproximar, existe esse fim, né? Existe um fim nessa lei divina, que Ele quer o melhor. Deus é amor. E a gente vê assim, né? Olha, se não deu certo, não separa não, porque vai voltar de novo, noutra existência. Ora, vai voltar, mas não necessariamente como cônjuges, né? Volta como filho, como neto, volta como uma pessoa que vai ficar na sua família, nem tem laços consanguíneos. Então não é bem assim. A gente também tem que ter esse cuidado também, né? Deus não quer que também fique naquele ambiente aquela incompatibilidade de dois seres que, ao invés de aquele amor, né, desenvolver o amor e até prejudicar uma família, e fica nesse constante ódio. Aí não dá certo. Então, realmente, a reencarnação não vai ser aproveitada. Mas Deus sabe de tudo isso. E é nessa convivência que a gente vai aparando as arestas com os nossos familiares, muito mais do que qualquer outro lugar,
que a gente vai aprendendo a desenvolver valores como o perdão, a tolerância, a benevolência, a indulgência, a caridade, porque estar nessa família também é a porque você vai se doar. E muitos sentimentos você pode vir a desenvolver, aflorando assim, para que você se sinta melhor. Porque quando a gente começa a fazer esse exercício em nós, a gente vai observando que aquele problema que a minha mãe tem, alguma coisa assim, não me afeta mais, porque eu já consegui vê-la de outra forma. É igual a pessoa fala assim, mas você vai dar o dinheiro para ela? Ela vai comprar o cigarro. Aí você pensa, ora, se ainda ela não consegue, porque é a muleta dela, quem sou eu? Ela que vai ter que fazer esse trabalho nela mesma, esse exercício. Não sou eu que vou apontar o dedo, julgar. Ela sabe que não pode. Mas então, se a gente começa a pensar dessa maneira, não ficar no julgamento do outro, a gente começa a nos melhorar também, a não se preocupar com problemas tão menores e que muitas vezes também não nos dizem respeito. É intransferível essa mudança. Então, quando a gente para de agredir o outro, usa a palavra para argumentar, ocorre o diálogo, ocorre o respeito, ocorre a empatia. Eu nunca vou estar no lugar do outro, mas eu posso me aproximar da dor que ele esteja sentindo, de como o outro está no momento. E esse diálogo é muito importante, principalmente nos tempos de hoje. A criança não quer saber não, mas é não por quê? Ela quer saber. E de 0 a 10 anos, a criança realmente ela está no pensamento concreto. Então toma muito cuidado com o que a gente fala para a criança nessa faixa etária, porque ela vai entender daquele jeito. Quando a gente acaba sendo irônico com a criança, não usa de educação, de gentileza. Então a criança ela está olhando o exemplo do adulto. A palavra convence, mas o que arrasta? O exemplo. Então olha a nossa importância. Às vezes a gente fala uma coisa para a criança, aí acha que a criança nem percebeu e tudo. Aí vem no outro dia, você sabe aquele dia que você falou isso? Aí você, nossa, eu falei, mas não foi com esse intuito. Aí você quer explicar que não foi com aquele sentido. Então procurar prestar atenção no que a gente fala, no que a gente faz, principalmente em contato com as crianças. Acusar o outro de forma descaridosa, que não tem intuito nenhum, principalmente numa reunião. Se você precisa se dirigir ao outro, fazer uma crítica, vamos pensar naquela crítica construtiva. É muito mais fácil você apontar o defeito do outro do que os próprios. Então, ofender, isso também é uma forma de ofensa. Falar, chama o outro, conversa, fala de um jeito que ele possa entender. Só que também a gente tem que parar de ter aqueles mimimis. A pessoa vem falar com a gente acaba ficando ofendida e sabe que o outro está com a razão, principalmente em nos corrigir.
corrigir uma atitude nossa. Mas tem formas de se falar, tem jeitos de como se fala. Um pouquinho de educação nunca fez tão bem, né, nos tempos de hoje. Então eu tenho um provérbio aqui que eu trouxe falando sobre isso. Palavras agradáveis são como favo de mel. Pensem, o favo de mel realmente é doce. Doces para a alma e medicina para o corpo. Se for necessário, corrija o outro com bondade e discrição. Então, quando o outro vem e fala de uma forma educada, gentil, ele está colocando aqui medicamentos para a alma. Isso é muito importante a gente ter essa consciência. E como a gente pode buscar esse consolo? A doutrina, ela está sempre nos chamando, nos ajudando, nos consolando. É pelos livros, é palestras, é grupo de estudos, é a caridade, o trabalho voluntário que é feito, enfim. Hoje, com a tecnologia ao nosso dispor, todo mundo tem acesso. Até aquela pessoa que não pode comparecer à casa espírita porque está acamada. Pode ligar o computador, ouvir, né? Então, não tem essa desculpa de que não encontra material, que não encontra conhecimento. E fazer grupos na casa, com famílias mesmo, da gente poder falar um pouco sobre o tema, isso tem um acréscimo muito grande, um impacto intenso, porque a gente vai vendo como a família do outro, às vezes nos depoimentos, nos relatos, vai se aconchegando, vai acolhendo. Então é muito importante a contribuição da doutrina espírita. E tem aquela citação em Mateus e Marcos, quando Jesus está reunido e a multidão chega para ele e pergunta, né? Quem é a mãe dele? Jesus, naquele ato de amor, ele coloca os discípulos também como a família espiritual, quando ele diz que todos ali é a mãe, é pai, é irmão, é irmã. Então ele está falando da família espiritual, que é além daquela família terrestre. Ele coloca todo mundo naquele manancial do amor divino. Então Jesus, quando ele estabelece esse conceito de família espiritual, ele coloca que a união, o respeito, a vontade das leis divinas, e ele coloca para nós, para a gente não lamentar aquele ninho doméstico que ora nós estamos. Pelo contrário, que a gente faça a nossa parte, faça valer por estarmos naquela família, a família certa que a gente precisa estar para a nossa evolução. E essa proposta é de reviver os valores cristãos. E quem é o modelo maior, senão ele, Jesus? Seguir como exemplo de conduta para que tenhamos uma família mais harmoniosa. Jesus, quando em contato com Maria, era de uma candura imensa, de amor mesmo. Aquele amor
de tudo, filial, de irmão. E a gente, tendo Jesus como modelo e guia, claro que nós vamos nos aproximar, podemos nos aproximar desses ensinamentos e vivenciá-los, né? Nos faz compreender o valor da família. Essa família não será perfeita, com muitos desafios a vencer, cada dia um, né, para vencer. E como toda família tem conflitos, mas se existem essas dificuldades, vieram para quê? Para serem superadas nessa existência. A família vai mudando cada vez mais, vai crescendo, vai progredindo. E se uma família estar bem, a gente fica contente, porque quando a gente vai nesses lugares assim, nas entregas, né, das cestas e tudo, a gente vê a família assim trabalhando, com aquele carinho de cuidar dos filhos. E a gente pensa assim, puxa, não podia ser assim com todas? Ter dignidade, ter o trabalho, ter esse autocuidado com a família. E aí a gente fica assim, pensativa. Se eu faço a minha parte, podendo me melhorar, os meus filhos terão bons exemplos. Os filhos deles também. E assim vai. É um ciclo. E a gente não vai voltando? A gente não vai voltando na mesma família e vai melhorando cada vez mais. E aqui eu trouxe uma história de um autor desconhecido que ele vem falar sobre o perdão. Eu não sei se vocês já ouviram falar. A história, o título é Construindo Pontes. Havia 2 irmãos. Eles eram trabalhadores, eram vizinhos, moravam nas fazendas, né, fazendas vizinhas, separadas apenas por um riacho. Entraram em conflito, para variar. Foi a primeira desavença em toda uma vida de trabalho. O que será que motivou esse conflito, essa desavença? Será que foi o orgulho, o poder, a ganância, querer mais? E aí então, tudo mudou. Ficaram sem conversar e apareceu numa certa manhã um carpinteiro pedindo trabalho ao irmão mais velho. O irmão contou a história e pediu para que ele construísse uma... O que será que ele construiu? Quem falou cerca? Uma cerca. Uma cerca, gente. O carpinteiro ficou meio assim, esperou o vizinho ir embora, ou esperou o irmão ir embora, e ele não fez nada do que ele pediu. Quando o irmão mais velho chegou, mas ficou com uma raiva tão grande, porque o carpinteiro ficou ali trabalhando o dia inteiro e não fez o que ele queria. E quando ele vê quem está chegando ali, ele não fez a cerca, ele fez a ponte, por isso que ele ficou bravo. Quem estava caminhando ali? O irmão mais novo.
E como esse irmão mais novo estava chegando? Alegre, de braços abertos, com um sorriso, para abraçar. E o irmão mais velho fez o quê? Se rendeu. Quem não se rende a um gesto desse de amor, de humildade? O irmão mais novo deu o primeiro passo. É tão difícil dar o primeiro passo. E ele deu. E caíram no choro, agradeceram o carpinteiro, pediram para o carpinteiro ficar. E o carpinteiro falou: não posso, estou indo para outros lugares para construir mais pontes. Quantas vezes a gente coloca cercas na própria família e não deixa a ponte aparecer? Principalmente essas cercas. E aí junta aquela família no Natal, Ano Novo, toda a festa de almoço e tudo. O que gera? Se tiver um pouquinho mais assim de uma cervejinha, a pessoa fica assim, que dá aquele impulso, né, de querer falar o que vem e que não nem tá pensando, aí coloca para fora coisa lá do tempo da Zagaia, que a pessoa fez e a pessoa ficou ressentida, a vida andou e a pessoa está lá pensando naquilo. E aí acontecem as intrigas, desentendimento. Quem sofre? Se for com o irmão, gente, fiquei pensando, quando eu li, eu falei, ai, coitada dessa mãe. Né? A gente é mãe e fica pensando, né? Coitada dessa mãe, coitada desse pai, porque sofre demais em ver os filhos. E a gente leva para Deus, pensando como Deus vê, né, esses desentendimentos entre irmãos. Jesus vê também. Então, que a gente possa construir mais pontes. E aqui, voltando para a gente na... Jesus estava reunido na... Deixa eu pegar aqui na página. É um fato estranho, se eu pego. E eles estavam reunidos na casa de um dos amigos de Jesus. A alegria era percebida pelo brilho forte que partia dos olhos de toda a família. Todos se alimentavam fartamente. Pães frescos eram assados nos fornos de pedras. Fogão tosco saía fumaça envolvendo o ambiente e o calor aquecia a todos com muita propriedade. O chá estava aromatizado pelas ervas, o leite fresco das cabras. O silêncio envolvia a todos. O costume judaico se fazia presente no pensamento da maioria. Vamos levar essa cena para a nossa casa. A gente na mesa com Jesus. Como seria, hein? Se seria desse jeito, nesse silêncio todo. Sem conversas, as refeições judaicas traziam certos rituais e tinham respeito pelo alimento sagrado. Repartido o pão, comiam silenciosamente. Jesus percebia o silêncio de todos. Era um ritual assimilado dos costumes, passado de geração a geração, sem que houvesse mudança. Jesus, assentado à cabeceira da mesa, pôs-se a falar. Olharam-se entre si e voltaram a atenção ao mestre. Jesus percebia a ansiedade dos mais velhos. Por que silenciam ao tomarem o alimento? Guardam em seus pensamentos as formas externas dos rituais tradicionais dos judeus? O dono da casa, já mais velho, respondeu: Senhor, aprendemos a respeitar as coisas sagradas. Elas nos fazem muito bem e precisamos aprender e respeitar. Caso contrário, estaremos faltando com o respeito àquele que tudo nos dá. Meu velho amigo, as tradições são instrumentos de progresso, mas não podemos nos ater a situações que nos dizem outras coisas. A refeição é um momento sagrado, sim, conforme aprendemos com as tradições.
É o momento em que toda a família se reúne para nutrir o corpo e trocar suas vibrações. Olha que conceito intenso, bonito, né? Se nutrir o corpo e trocar as vibrações quando estamos na mesa com a família. Enquanto estivermos assentados apenas para degustar, não nos alimentaremos de verdade. O que ingerimos alimenta o corpo, mas a conversa amiga e fraterna alimenta o essencial, o espírito. Então, gente, ficar ali na hora da mesa, falar de problemas, nós não estamos trazendo uma vibração boa para a nossa casa. É sempre saudável a troca de vibrações durante os momentos em que todos se reúnem. A fraternidade começa nesses instantes, quando aprendemos a repartir o que temos como alimento. Acerquemo-nos das alegrias dos que compartilham conosco uma vida de lutas e conquistas. Enquanto nos reunirmos apenas para comer e não trabalharmos o pensamento para sentir o valor do alimento, pouco se aproveitará. O alimento que ingerimos é necessário tanto ao corpo físico como ao espírito. Não basta orar ao nos assentarmos à mesa. É preciso agradecer e bendizer o que recebemos como alimento, pois através das energias desses sentimentos alimentamos o nosso espírito. Quanto mais nos interessarmos pelas necessidades do outro, maior será a nossa oferenda. Se apenas repartirmos o pão e tomarmos o chá quente, pouco nos acrescentará. A necessidade de um é sempre diferente da necessidade do outro. Não podemos viver nos rituais sistemáticos que não nos conferem a verdade que precisamos. Façamos deste momento um banquete de luz. Não importa o que comemos, mas como comemos, como digerimos o que nos é oferecido com amor. As práticas externas impedem que enxerguemos o valor da espontaneidade e da doação. A refeição daquele dia foi enriquecida com o valor dos nutrientes morais trazidos por Jesus. Cada um absorveu de acordo com suas necessidades e possibilidades. Era um fato novo, diferente. Então, que a gente possa valorizar esse momento de refeição com a família, valorizar as mãos que fazem, né, o alimento, que estão ali trabalhando na terra, aqui chega até o supermercado e chega até a nossa casa. Então, fazer é muito mais importante, né, do que o mais importante é como se faz, como se trabalha, evitar esses assuntos que vai trazer até indigestão na hora da mesa, tem até briga. Em casa eu falo sobre o celular, né, da refeição. Eu sou chata nessa hora. Deixar de lado. Eu também. É um problema que a gente não é porque que o outro faz, porque a criança vai assim, mas todo mundo faz, o meu amigo faz porque eu não posso comer. Então, gente, é tudo equilíbrio, ter esse cuidado. Então, assim, se na nossa época não tinha celular e a gente comia na mesa com nossos pais, mesmo que a família esteja mudando, que não é mais como antes, algumas coisas não saíram de moda, vale a pena fazer. A criança, ela está sendo moldada também, né? A gente sabe que ela é um espírito imortal, mas até os 7 anos ela é criança realmente. Então ela está
sensível aos exemplos do adulto. Então, que a gente possa valorizar a família que a gente tem, nos amar mais, nos aconchegar, porque o tempo é tão breve, é tão curto. Às vezes, aquele rostinho conhecido não estará lá fisicamente. O espírito sempre vai estar no nosso coração. Então, vamos valorizar aquela pessoa que está conosco nessa reencarnação, nos ajudando, que a gente possa, nessa troca, crescermos juntos. Agradeço de coração o convite e que Jesus abençoe a cada família. Assim seja. Obrigado. Só por aqui. Obrigado. Caiu. Obrigado, né? Pessoal, mais uma vez, boa noite. Obrigado pela presença de todos. Hoje um agradecimento especial à nossa irmã Cristina, que trouxe por intermédio de suas palavras, não só pelas palavras, mas para quem pode sentir o amor que foi colocado no nosso ambiente. E o que é mais importante para cada um de nós? Aonde é o cadinho, segundo Emmanuel, aquele cadinho regenerador, que faz o ouro impuro virar ouro de 24 quilates. É dentro do nosso lar. Uma vez olhando uma live, vendo uma live, nós temos uma cartinha reencarnatória, passamos por nossos irmãos do outro lado para nos ajudar aqui na reencarnação, para ver o que é de melhor para nós, né, dona Cristina? Porque às vezes a dor que nós sentimos no nosso dia a dia é o nosso remédio, é o remédio que nós necessitamos, é o remédio que vai nos depurar. Então lá falava assim, vem aqui, está vendo aquela senhora ali? Tô. Mas eu não quero nada com ela não, ela é a maior inimiga minha. Ah, é? Mas ela vai ser sua esposa. Não, pelo amor de Deus, tem que ser outra. Não, é aquela ali mesmo. Está vendo aquela criança ali? Tô. Mas lá nós pintamos e bordamos, não podemos nem olhar um no rosto do outro. Pois é, mas é ele que vai ser seu filho lá. Então, dentro do nosso lar, gente, nós temos nossos afetos e desafetos. E relembrando, como a dona Cristina disse, eu vi exemplo, modelo Jesus, amar o Senhor teu Deus e o teu próximo como a ti mesmo. Quem que é o nosso próximo mais próximo? Pessoal da nossa casa. E é ali que nós temos que acertar as nossas arestas. Dona Cristina, muito obrigado por tudo. Gente, eu pedi para o Irã essa oportunidade pelo seguinte. Tamiro vem lá de Muzambinho semana que vem e vamos fazer uma forcinha para a gente poder vir, porque ele vem de lá para nos ensinar aqui, como a dona Cristina veio. O Danilo Rossi Bittar vem lá de Caconde, é oficial de justiça, super ocupado, um expert da doutrina, ele e o Tamiro. O João Carlos Páscoa não precisa de apresentação, não é verdade? E aí, conversando com o Irã, com o Luiz, com o nosso presidente aqui, o Renato, aí o dia 27 ficou para mim. Eu vou preparar, se Deus quiser, tá? E se Deus quiser, nós vamos trazer um tema bem importante para todos nós, que nos ensina no nosso dia a dia, que é importante. Nós estamos aqui para quê? Simplesmente para evoluir. Vamos ter aquela certeza dentro de cada um. Olha, Deus não pertence ao grupo espírita, à nova era, à nossa igreja matriz católica ou à nossa igreja da Aparecida. Nós é que temos que lutar para pertencer a Deus. E pertencer a Deus, que é o que a nossa irmã aqui acabou de falar para todos nós. Gente, vamos ao sorteio. 2 itens. Dona de 1 a 44. De 1 a 44.
Tá. 25. 25, gente. Esse aí tem 25. Ah lá, sou Francisco. Marmelada. Marmelada. Mais um, por favor, dona. 37. 37. 37, pessoal. Ah, não, não. Pessoal, para nós encerrarmos essa segunda parte da noite de hoje, que logo mais tem trabalhinho do João, trabalho muito antigo dessa casa, que eu tive a oportunidade de estar lá presente com 16 anos de idade. Nós vamos começar falando assim. A oração do Pai Nosso, que é uma oração muito perfeita, né? Por Jesus. Então, quando nós começamos dizendo Pai Nosso, eu já disse isso aqui, nós estamos dizendo que Deus é Pai. Se Deus é Pai, nós somos todos filhos e filhas de Deus. Se todos nós somos filhas e filhos de Deus, como diz a nossa irmã Cristina aqui presente, essa é a nossa grande família, porque todos nós somos irmãos em Deus. Então, por intermédio da oração, nós vamos agradecer a oportunidade que essa casa, a doutrina, nossos irmãos maiores nos ofereceram na noite de hoje. Vamos lá, Jorginho, por favor? Vamos encerrar? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como no céu, o nosso de cada dia. Dai-nos hoje e Senhor, perdão de nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, livra-nos da prática do pensamento do mal. Gente, principalmente do mal que ainda trazemos e que reside dentro de cada um de nós. É com esse mal que nós temos que lutar. É com esse mal que atravanca a nossa evolução. Não vamos esquecer disso, não. Bom em paz, que Jesus abençoe a todos. Obrigado.